Vamos seguir então aqui falando sobre energia mental na 11ª aula do nosso curso. Eu acabei a aula anterior perguntando para você se você sabia qual profissão que é especialista em gestão do tempo, em produtividade, que ela entende sobre ritmo ultradiano, que é aquilo de você alternar períodos de alta intensidade com pausas para recarregar a energia. E vamos ver se você acertou? Sim, é o pedreiro. Essa é a profissão especialista em produtividade. Olha como ele sabe trabalhar muito bem tudo aquilo que eu falei até nas aulas anteriores sobre também o ritmo circadiano, né, que é a regulação ali do sono e o ritmo das nossas 24 horas do dia. Vamos ver, ó, o pedreiro ele começa cedo. Então ele regula muito mais o sono dele com o ritmo da luz, que é o melhor ritmo, né? O ritmo natural da luz do sol, não uma luz artificial. E ele vai começar o trabalho dele cedo, normalmente. Ele vai trabalhar com a intensidade que o trabalho dele exige e depois vai fazer uma pausa ali na hora do almoço, né? Quem nunca viu uma cena dessa aqui, né? O pedreiro descansando ali na hora do almoço, aqui, ó, sobre o saco de cimento, tá ali tendo um momento de descanso para desengajar, porque ele sabe que é essa maneira dele dar conta do serviço, que é pesado e que se ele não fizer isso vai ser muito mais difícil para ele dar conta, né? Hoje em dia, até com o crescimento aí das tecnologias, às vezes nem é isso que a gente vê, né? A gente vê o pedreiro na hora do almoço mexendo no celular. Quantas vezes eu passo na frente de obra e eu vejo isso, que o cenário mudou e eles não estão mais descansando. Certamente isso vai ser um prejuízo para eles, que a tecnologia vai estar atrapalhando o desempenho deles no trabalho. Então a gente tem muito o que aprender com isso na nossa rotina de planejar a gente fazer intervalos ao longo do dia para render mais. Então aquela ilusão de que eu trabalho contínuo e por isso eu trabalho muito, que eu sou muito ocupado e por isso eu sou muito produtivo, eu espero que ao longo do curso você já tenha perdido totalmente, que isso já tenha ficado para trás como um grande mito. A gente sabe que isso não é verdade. Tem muita gente que está ali ocupado o dia todo, mas está simplesmente enrolando. Então faça intervalos para render mais no trabalho. Isso faz muita diferença e eu às vezes esqueço disso, paro de usar e começo a trabalhar diretão, sem parar, e eu vejo que meus níveis de energia caem muito, eu rendo muito menos, certamente não vale a pena. Então faça intervalos. Programando os intervalos antes de começar o trabalho, o estudo. Escrevendo os horários de iniciar e parar e colocar um despertador, especialmente que não seja no celular, porque se você pegar o celular, pode ser que te distraia e aí você vá fazer outras coisas no celular. Eu utilizo um site aí de alarme, que chama Alarme, alguma coisa assim. Vai procurar aí, alarme online, despertador online, e eu coloco no navegador para tocar. E quando eu faço um intervalo, é atividades para desengajar, que sejam leves. Então, às vezes uma leitura de um livro, às vezes posso assistir um vídeo engraçado, no computador de preferência, porque no celular eu tendo a me distrair mais também. Alguma coisa que realmente desengaja, ou simplesmente parar, às vezes eu sento ali na porta do escritório para a rua, fico tomando um café, ou também, de propósito, estou aqui a meio quarteirão da igreja, eu vou lá, vou ter um momento de oração ali, de 10 minutinhos, que isso já ajuda a eu desengajar, sair, dar uma volta, tomar um sol. Às vezes eu sento na praça ali para fazer um lanche rápido também, coisa de 10 minutos. Isso já me ajuda a desengajar. E nunca pegar a rede social, ou WhatsApp, ou responder mensagem da família nesse momento. Não, é um momento seu de trabalho que você tirou ali para descansar e para se desengajar. Se você está estudando, é a mesma coisa, tá? Faz isso, faz um exercício. Muitas vezes eu fiz isso também. Para ali para
pular corda, fazer uma flexão, algo que vai ativar o corpo, isso também vai ajudar. Um exemplo aqui de rotina de um dia programando os intervalos. E aqui está bem proposital e é bem do jeito que eu tento mexer, que eu tento trabalhar. Primeiro bloco aqui, vamos supor que eu começo a trabalhar às 8, mas nunca é às 8, né? Até chegar, tomar um café, se ajeitar, beleza, 8h10. Eu coloco ali uma atividade que exige mais concentração. Então antes disso eu não peguei o WhatsApp, eu não abri e-mail. Então eu tô com o cérebro limpo de manhã, não li mensagens, eu não vi nada que me distraísse. Então tô com a cabeça limpa, sem o que se chama resíduo de atenção. Minha atenção tá limpa ali para minha leitura. Com isso eu vou ler muito mais concentrado. Depois, fiz esse período de leitura. Vou pegar um período de escrita aqui, coloquei aqui mais meia hora. Então eu parei, fiz uma leve parada ali só para alternar entre tarefas, porque provavelmente já estava cansado da primeira. E o nosso foco é isso, né? Vai alternar entre os 50 minutos, às vezes até um pouquinho mais, mas não tento blocos muito grandes. E aqui eu vou ter uma atividade de escrita, tá? Então até 9h30. Aí deu aqui 1h20 de atividade concentrada. E aí eu vou fazer o primeiro intervalo, que é vou lá no banheiro, eu vou jogar uma água na cara, vou dar uma olhada no livro, vou fazer algo que me distrai, conversar com alguém, sabe? Uma conversa que não seja de trabalho, algo mais leve. Vou fazer isso. Então, já programei um outro alarme, ele vai tocar na hora que acabar meu intervalo. 9h40 eu sento que eu tenho reunião. Então essa reunião vai durar 1 hora. E aí, acabou a reunião, com o prazo certinho, né? Porque aquelas reuniões que não se estendem muito. 10h40, 10h50, eu vou fazer o meu segundo intervalo. Mesma coisa, vou desengajar, não vou ver rede social e vou ter ali aquele momento de descanso. Depois tem mais uma reunião, essa um pouquinho mais curta aqui, de 40 minutos, vai até 11h30. E a hora que acaba essa reunião 11h30, eu vou deixar porque a gente chama de shallow work, né? Que é o contrário do deep work. É o trabalho mais superficial, que é ali, tem e-mails, mensagens, coisas que requerem menos concentração. Se eu fizesse essas coisas aqui logo no início da manhã, eu estaria desperdiçando meu período de maior concentração. Então, para uma boa gestão de energia, eu deixei para fazer isso naquele momento que a minha energia já caiu um pouco e eu não vou requerer tanto foco assim. Então, com isso, eu vou render muito mais. Então, essa é uma forma muito mais eficiente de você gerir o seu dia. Depois a gente vai falar de planejamento do dia, de gestão de tarefas e a gente vai praticar isso muito melhor. Mas aqui eu quis colocar isso só para exemplificar isso de você planejar seus intervalos ao longo do dia. Olha essa pintura, né, que é chamada Ângelus, que ilustra exatamente isso. Os trabalhadores, vou até deixar grande aqui para eu não distrair vocês. Os trabalhadores, no momento de descanso ali do trabalho, que eles vão parar para fazer uma oração. Tá aqui a igreja, lá no fundo do cenário, que tocou o sino, lembrou eles que é um momento de dar uma parada no trabalho e sair um pouco daquela correria, de desacelerar e lembrar de fazer essa oração, que é algo muito importante para eles. Então, inclusive, uma das coisas que você pode fazer nesse momento de pausa é parar para apreciar obras de arte, pinturas belas. É uma coisa que eu gosto de fazer também. Tem um livro aqui, está até aqui atrás de mim, que é de arte sacra, que eu gosto bastante. E às vezes eu pego esse livro, fico olhando em detalhe uma pintura que eu acho bela. Ou a gente tem no computador, que daí eu tento fazer isso fora de tela, mas pode ser em tela também, que é o Google Arts and Culture, que é uma página do Google que tem um repertório gigantesco de obras de arte. E aí você pode ver várias obras de arte ali nesse momento de pausa. Isso eu aprendi num curso com um psiquiatra que deu essa dica muito importante e é uma dica que eu uso
para a gente ver o que é belo. Isso vai trazendo mais beleza ao nosso dia, deixa a gente mais positivo e mais otimista. Também eu quero falar aqui do que a gente mencionou na aula anterior sobre a seleção de informações. Esse livro que fala sobre a vida intelectual, vida de estudo do padre Sertilanges, já tem mais de 100 anos que ele escreveu, e o que ele falou lá naquela época, 100 anos atrás, continua muito válido para hoje. Ele diz o seguinte, que a leitura desordenada ela entorpece o espírito, não o alimenta, torna pouco a pouco incapaz de reflexão e de concentração. Não é o que a gente está hoje, incapaz de se concentrar? Por quê? Por essa leitura desordenada de tanto de informação que a gente tem consumido. E por conseguinte de produção. Então, se a gente consegue se concentrar, a gente não consegue produzir também. Exterioriza-o por dentro, se posso exprimir-me assim, e torna-o escravo de suas imagens mentais, que é essa ansiedade, que é essa agitação. Desse fluxo e refluxo do qual ele se torna um ardoroso espectador. Uma exaltação desse tipo é um ânimo, despoja a inteligência e faz com que ela só saiba seguir os pensamentos dos outros e entregar-se à corrente das palavras. Ou seja, parece que eu estou produtivo ali, consumindo um monte de informação, mesmo que aparentemente sejam úteis, mas elas estão lotando o meu cérebro e eu não estou desenvolvendo os meus próprios pensamentos. E o autor continua dizendo, as pequenas excitações constantes, assim provocadas, destroem as energias. Olha lá a energia mental que a gente está falando. Como uma vibração constante danifica o aço. Então o aço, que é algo duro, resistente, mas com uma vibração constante, ele vai sendo danificado. Não devemos esperar nenhum verdadeiro trabalho do leitor voraz, depois de ter sobrecarregado os olhos e as meninges. Então, você, trabalhador do conhecimento, sobrecarregou os olhos, o cérebro, um monte de informação que você consumiu de forma voraz, você não vai conseguir fazer nenhum verdadeiro trabalho. Ele está espiritualmente no estado de cefaleia, e é isso que a gente experimenta mesmo, né? Essa dor de cabeça de estar sobrecarregado. Enquanto o trabalhador sensato, mantendo o domínio sobre si mesmo, calmo e livre, só lê o que pretende reter, só retém o que lhe deve servir, organiza seu cérebro e não o embrutece com uma carga absurda. Reserva um pouco de tempo para sair, ler o livro da natureza, isso eu vou falar na próxima aula, respirar ar puro, descontrair. Depois da atividade escolhida, organize a diversão escolhida em vez de entregar-se a um automatismo. Então essa pessoa ela tem muito mais controle da energia mental para realmente ser produtiva. E eu faço uma ressalva aqui para as pessoas que trabalham em casa, que isso pode consumir muito a sua energia mental. Eu trabalhei muito tempo de casa, né, com as crianças, com as distrações que a gente tem, que é muito bom, né, poder estar com os filhos, mas traz muitas distrações, porque a gente nunca está com o foco total naquilo que a gente está fazendo. A gente está com foco parcial nas atividades de casa e com foco parcial no trabalho. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma live que a gente falou sobre isso. Na verdade é o primeiro vídeo do nosso canal, que é o Home Office Realmente Vale a Pena. E lá a gente fala sobre isso de uma forma muito mais detalhada, com dois amigos, o Edson e o André, que também fazem home office. E você tem que assistir esse vídeo se você trabalha de casa, que ficou um conteúdo realmente muito interessante. Então a gente segue aí na gestão de energia. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema.